Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 29 de março de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição de hoje será o sábado. Dois textos vão aparecer aqui como base para o nosso estudo. O primeiro deles, Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, que diz: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sábado, o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Básico para você poder entender o texto de hoje, ou o nosso estudo de hoje, é a compreensão do estudo da lição de ontem. Aliás, se você por acaso não estudou a lição de ontem, faz uma coisinha agora, por favor, faz uma pausa nesse vídeo, e aí mesmo no nosso canal, Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo, esse nosso canal aqui do YouTube, volta ali na lição de ontem, de segunda-feira, dia 28 de março, para você poder ter aqui lembrar daquela diferença entre o capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 1, Deus vai dizer, depois de criar todas as coisas, é Tov, ou seja, ele criou com um propósito, e agora a razão pela qual ele criou, ele percebe que foi alcançada com a sua criação. Exemplo disso, ele criou as plantas, e essas plantas começaram a produzir os seus frutos e sementes, e através delas o alimento foi dado aos outros seres que ele iria criar logo na sequência. Então ele cria com um propósito, e esse propósito é alcançado, é a ideia do Tov. No capítulo 2, que vai apresentar o Deus do relacionamento, o sábado vai ser apresentado como o ápice da criação. É o 7º dia. 7 é o número da perfeição dentro da cultura judaica, dentro do conhecimento judaico. E ao mesmo tempo, esse é o 7º dia, é o ápice. E Deus não vai criar nem um planeta, uma estrela, um sol, um ser vivo. Não, ele vai criar um tempo sagrado, que é um tempo para relacionamento. E aí você percebe a grandeza de um Deus que é relacional. É um Deus que separa um tempo para poder estar com as suas criaturas, para poder se relacionar com elas. Nesses dois textos, nós vamos entender aqui algumas coisas muito especiais. O que realmente fica claro para a gente, o que precisamente fica claro quando a gente olha esses relatos, quando Deus cria, quando Deus termina de criar todas as coisas, ele vai criar algo que é para poder mostrar o que é mais importante. Nesse caso, como o ápice da criação seria a coisa mais importante. A humanidade, sem um relacionamento com Deus, não é a coisa mais importante. Mesmo que Deus tenha criado o homem e a mulher, tenha dado para eles, lá no finalzinho do 6º dia, tenha dado a eles a possibilidade de se relacionar um com o outro, de conhecerem-se um ao outro, de gerarem vida através do processo, através da própria sexualidade. Eles agora podem gerar uma nova vida. Apesar de tudo isso ser Tov, é algo bom, Deus cria com um propósito e alcança esse propósito, mas o muito bom é quando esse ser que Deus criou, o homem e a sua mulher, eles entendem que foram criados com um propósito. E o propósito da humanidade só pode ser encontrado num relacionamento com Deus. Só pode ser encontrado quando a humanidade entende que Deus os criou para viver na presença dele. Então, em cada dia da criação, Deus vai dizer, é Tov. O que significa que algumas pessoas querem pegar o conceito, principalmente o conceito pagão, que foi, claro, que cimentado dentro da mentalidade grega, de que existe uma essência que é pura no ser humano. Tudo aquilo que é etéreo, que não é material, eles chamam de alma, o espírito, enfim, a energia, ela é pura, mas tudo que é palpável, é etéreo, é efêmero, é mau. Biblicamente falando, não tem nada mais equivocado do que isso. É por isso que no sábado Deus ele vai se alegrar
dentro do relacionamento com o ser humano. Só para você poder entender a que ponto isso vai chegar. A compreensão que os judeus tiveram a respeito desse relacionamento com Deus. Um bom judeu era incentivado a jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Mas era proibido que se jejuasse no sábado. Porque o sábado era para ser um dia para você comer, para você estar junto com a família, para você se alegrar, para você estar feliz, estar em relacionamento. E quando você olha para a Bíblia, você percebe exatamente isso. Cristo Jesus é em relacionamento o tempo inteiro. E Jesus foi chamado inclusive até de glutão pelos seus inimigos, porque ele gostava de estar numa festa, comendo, bebendo junto com as pessoas que ali estavam. A ideia de comer e beber e de participar de banquetes. Um dia uma festa de casamento acaba e ele faz o seu primeiro milagre. Não é para ressuscitar uma pessoa, não é para abrir os olhos do cego, não é para purificar um leproso. Ele faz o seu primeiro milagre porque havia acabado o vinho. E o vinho era um símbolo de alegria. E para que simplesmente a festa não acabasse, ele faz o seu primeiro milagre. Para que as pessoas pudessem continuar convivendo. Esses detalhes que a gente percebe na Bíblia mostram para a gente como Deus valoriza a relação, o relacionamento. Então, é também importante lembrarmos que aquilo que fazemos de domingo a sexta é extremamente importante. É bom. É bom trabalhar, é bom produzir coisas, é bom alcançar conhecimento, mas muito bom é quando você faz uma pausa em tudo isso e entra na presença de Deus para se alegrar com Ele, para celebrar com Ele, para poder estar junto, para jogar conversa. A ideia principal é essa, é para jogar conversa fora, é para rir. Porque a gente tem dificuldade de entender um Deus que é alegre. Mas quando você olha para Cristo Jesus, que veio para poder dizer, eu vim mostrar para vocês como é que é o Pai. É interessante que você percebe as crianças correndo para estar com Ele. As crianças não gostam de gente carrancuda. Engraçado que os carrancudos eram os discípulos, que estavam lá sempre azedos. E vão dizer para as mães das crianças, tire essas crianças daqui que o mestre não tem tempo para elas. E Jesus para o que está fazendo e fala assim, não, traz elas aqui. Crianças fazem barulho. E o texto vai dizer que Jesus coloca essas crianças no seu colo, impõe as mãos sobre elas, ora com elas. Jesus, ele veio para mostrar como o Pai gosta de se relacionar. Na última noite que Jesus Cristo tinha para estar com os seus discípulos, ele vai usar para quê? Para comer uma Páscoa com eles, para comer a Páscoa, para fazer um banquete, uma ceia com eles. Quando Jesus quer que nós nos lembremos daquilo que é o processo da salvação, Ele manda que nós como igreja façamos o quê? A ceia. Você percebe que é um Deus que é relacional. Ceia você não faz sozinho, você tem que estar com os demais irmãos e irmãs, num contexto de comunhão, de relacionamento. O sábado nos lembra de tudo isso. Com a chegada do pecado, você percebe uma coisa interessante. Veja que quando Moisés vai escrever, ele vai dizer, e tendo Deus terminado toda a sua obra de criação. Há uma construção gramatical hebraica que vai aparecer 2 vezes mais dentro do contexto do Antigo Testamento. A primeira vez vai aparecer em Êxodo capítulo 40, verso 33, que diz assim, levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. A ideia que o acabou a obra, essa expressão, ela é tirada de lá de Gênesis capítulo 2. E tendo Deus acabado a sua obra que como Criador fizeram. E a mesma ideia, a mesma expressão vai aparecer em 1 Reis capítulo 7, versos 40 e verso 51. O verso 40 diz, depois fez Irão os caldeirões, as pás, as bacias. Assim terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro, os utensílios, e os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Os 2 textos vão falar, sabe do quê? De quando o processo de construção, no primeiro momento, do tabernáculo, que era aquela tenda que acompanhou o povo de Israel enquanto eles peregrinavam pelo deserto, onde a Arca da Aliança era colocada, onde aconteciam os sacrifícios. Quando a Arca da Aliança, quando o tabernáculo deixou de ser usado, quando em Jerusalém Salomão construiu um templo para o Senhor,
quando o templo está para poder ser terminado, quando o tabernáculo está para ser concluído, quando terminam os seus trabalhos, a mesma expressão gramatical vai ser utilizada. E terminando a sua obra, terminando a obra. No hebraico, qualquer pessoa que lê vai dizer: opa, o autor está me levando de volta lá para a criação do sábado, porque o sábado é o momento que você entra em relacionamento com Deus, você descansa em Deus enquanto se relaciona com Ele. É a ideia de que o pecado roubou da gente a possibilidade do descanso. Quando nós paramos para guardar o sábado, nós estamos entrando no descanso do Senhor. Essa é a ideia que vai aparecer na carta aos Hebreus. E essa é a ideia que vai ser apresentada em relação ao tabernáculo e em relação ao templo. Por quê? Porque quando você entende o que está sendo feito lá, todo o sacrifício que é feito, tanto no tabernáculo quanto no templo, tudo isso aponta para Cristo Jesus, que viria para morrer por nós, pagando o preço do nosso pecado. Para quê? Para a gente voltar para o muito bom que o sábado nos oferece. É nessa perspectiva que o sábado é uma antecipação do muito bom que nós voltaremos a ter depois que o pecado for banido daqui da terra. O sábado nos lembra exatamente isso. Eu gostaria de orar nesse momento agradecendo a Deus por esse presente maravilhoso que Ele nos deu, o dia de sábado. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e porque nela descobrimos que no sétimo dia, no ápice da criação, o Senhor criou o sábado, um dia para relacionamento. Ajuda-nos a viver essa realidade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?